Bom, muito bem. Voltando aqui. O coeficiente de solubilidade é uma quantidade, é uma grandeza que indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente em determinada temperatura. Você já percebeu que nós estamos falando de soluções. Soluções têm solvente, que é aquele componente da mistura que está em maior quantidade, e soluto, o componente da mistura homogênea que está em menor quantidade. É disso que nós estamos falando, de uma mistura, e particularmente uma mistura homogênea, que são as soluções líquidas. Existem diversas maneiras de se relacionar a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução. Posso relacionar quantidades em massa, massa de soluto com massa de solvente, massa com volume, volume com volume, quantidade de matéria ou número de mols com volume, quantidade de matéria ou número de mols com quantidade de matéria ou número de mols. É disso que nós vamos falar nesse momento. Vamos falar de quanto eu tenho de soluto e quanto eu tenho de solvente, e qual é a forma de grafar essas questões, de registrar essas questões. Nesse primeiro momento, eu tenho que entender o coeficiente de solubilidade como a quantidade máxima em massa, em gramas, que eu consigo dissolver em uma certa quantidade de solvente. Em geral é medido a uma quantidade de 100 gramas de água em uma temperatura determinada. Que temperatura? As curvas de solubilidade dizem isso, elas dizem em diversas temperaturas, mas a quantidade padrão é em 100 gramas de água. Por que 100 gramas de água? Porque se eu sei em 100 gramas de água, através de um cálculo de proporcionalidade simples, eu sei em qualquer quantidade. Se eu sei que eu consigo dissolver X gramas em 100 gramas de água, eu vou conseguir dissolver 10 vezes aquilo lá em 1000 gramas. Ou metade desta quantidade em 50 gramas de água. Mas a quantidade de solvente é uma quantidade padrão e geralmente se estabelece em 100 gramas de água. A massa de soluto dissolvida é diretamente proporcional à quantidade de solvente. Portanto, se o meu padrão é 100 gramas, eu posso estabelecer em qualquer valor. Por exemplo, se a 100 graus Celsius a solubilidade do cloreto de sódio, o sal de cozinha, é 36 gramas por 100 gramas de água, qual será a massa de cloreto de sódio que poderia ser dissolvida em 175 gramas de água? Será que é possível fazer um cálculo dessa natureza? Claro que é. Veja, minha pergunta é a seguinte: eu sei que a 100 graus Celsius eu consigo dissolver 100 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Quanto que eu conseguiria dissolver de cloreto de sódio se em vez de 100 gramas eu tivesse 175 gramas? Pensa assim, pensa da seguinte maneira: uma quantidade é a minha massa de soluto, no meu caso o sal de cozinha. Outra quantidade é a minha massa de solvente, no nosso caso a água. E finalmente a massa de solução, que seria a água mais o sal. A informação que eu estou te dando aqui nesse momento é: eu consigo dissolver 36 gramas de soluto em cada 100 gramas de solvente, nesta temperatura. A temperatura que foi dada é uma temperatura de 100 graus Celsius, poderia ser dada em qualquer outra temperatura. Pergunta: qual seria a massa de cloreto de sódio que poderia ser dissolvida em 175 gramas de água, se eu tivesse 175 gramas de água, tá? Aqui, obviamente eu estou falando que eu tenho uma massa de 136 gramas de solução, 100 gramas de água e 36 gramas de soluto. Se eu agora quero saber
qual seria a minha massa que seria possível ser dissolvida em 175 gramas, eu tenho uma razão e proporção. 36 sobre y é igual a 100 sobre 175. Ora, isso me permite fazer uma regra de 3 simples. Eu multiplico em cruz. 100y é igual a 36 vezes 175. É claro que se eu quisesse isolar aquele y ali, poderia fazer simplesmente isso. 100y igual 36 vezes 175 é igual a 6.300. Eu quero só o y, divido aqui por 100, divido aqui por 100 também. De tal maneira que eu obtive que y é igual a 63 gramas. É isso que eu estou te dizendo. Objetivamente, se você conhece o valor em 100 gramas de solvente, você conhece o valor em qualquer quantidade. Tá? Dessa maneira, nós podemos dizer que eu poderia dissolver em 175 gramas de água uma quantidade igual a 63 gramas de